Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de março. Hoje é segunda-feira, nós estamos na 8ª semana do tempo comum. Somos convidados a abrir o nosso coração, a dispor o nosso coração, amados irmãos e irmãs, a graça e o amor de Deus, para que possamos assim cada vez mais produzir bons frutos segundo o coração de Deus. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, encontra-se no livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículos de 20 a 28, e diz: Aos arrependidos Deus concede o caminho do regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá alegria de verdade. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Então olha o que diz o livro do Eclesiástico, que nós possamos afastar do caminho da iniquidade, deixar de lado o pecado, para que possamos estar junto com o Senhor de coração contrito, humilde e arrependido. O salmo é o Salmo 32, que diz: Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Então, justos, nós procuramos viver esse caminho. Justo no contexto bíblico é quem é santo. Então, os santos são aqueles que alegram no Senhor, que possamos também nós nos alegrarmos no Senhor nosso Deus. Feliz o homem a quem foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Então o Senhor é capaz de nos perdoar e isto nos dá felicidade. Por fim,
O evangelho que acabamos de ouvir, amados irmãos e irmãs, fala da atitude de um jovem rico que ouviu falar de Jesus, se encantou com o ministério de Jesus, vai ao encontro dele e pede para que possas, de certa forma, como que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. E ele então diz: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. O que isso quer dizer, sobretudo, amados irmãos e irmãs? Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. Ele é a bondade encarnada no meio de nós. O que o jovem perguntou não é errado, ou melhor, o que ele disse não é errado. Jesus é bom. Bom, e kalos também pode ser traduzido por belo. O bom e o belo pastor. O bom e o belo mestre de nossa vida. E Jesus então responde que ele precisa observar os mandamentos da lei de Deus. Isso é um caminho para que nós possamos ganhar a vida eterna. Este jovem diz: Senhor, eu já faço tudo isso. Então esse é o primeiro passo, é a primeira exigência, seguir os mandamentos. Seguindo os mandamentos nós evitamos o pecado mortal. Mas isso não é suficiente, é preciso dar um novo passo na fé. E esse passo é o total despojamento de si mesmo. Deixar de lado todas as seguranças dessa vida para se confiar inteiramente em Deus. Vá, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Então, este abandonar-se em Deus, o confiar-se restritamente em Deus. Então nós somos convidados a viver esta graça. Peçamos ao Senhor que Ele nos conceda realmente este grande mistério, esta grande graça, para que possamos ser testemunhas do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.